Em 8 de setembro de 1928, o jornal estadunidense New York Times publicou a seguinte nota: acabara de ser eleita a primeira prefeita da América Latina. A história de Alzira Soriano, como dito, não só a primeira prefeita do Brasil, mas também da América Latina, é o tema da nossa pausa para a história de hoje. A nossa história começa no Rio Grande do Norte, no início de 1928. O estado havia se tornado o primeiro a permitir que mulheres pudessem votar e se candidatar, algo que até então era restritamente proibido no país. Foi aí que Juvenal Lamartine, então governador do Rio Grande do Norte, achou uma brecha para burlar isso daí. No Brasil era proibida a participação das mulheres na política? Era, mas isso não estava explícito na Constituição. Seguindo as palavras do próprio governador, a Constituição, ao falar de direitos políticos, falava de cidadãos brasileiros, não distinguindo entre homens e mulheres. Foi então que o governador sabiamente decretou a Lei Estadual 660, que autorizava finalmente a participação das mulheres na política potiguar. Nesse contexto que Berta Lutz, personagem fundamental para essa conquista, chega ao estado do Rio Grande do Norte. Berta era bióloga e líder feminista paulistana, que há muitos anos já lutava pelo direito das mulheres no Brasil. Nessa foto, tirada em 1927, um ano antes da nossa história, aparece Berta ao lado de um dos aviões do movimento, que eram utilizados para sobrevoar a capital de São Paulo, espalhando panfletos a favor do sufrágio feminino. E qual era o intuito de Berta com a sua viagem? De uma hora para outra, o Rio Grande do Norte havia acabado de se tornar o primeiro estado onde mulheres pudessem votar e se candidatar. Berta sabia o quão emblemático isso era para a causa e queria garantir que haveriam mulheres se candidatando. Ela sabia o quão difícil seria convencer mulheres a adentrarem no cenário político. Temos que pensar que estamos falando do ano de 1928. E se hoje uma mulher ainda pode se sentir acuada de entrar na política por conta do machismo tão presente na área, imagina na época, com a liberação das mulheres no meio político mais recente do que nunca. Berta então sentou para conversar com o governador e explicou a sua preocupação. Eles tinham que garantir que mulheres se candidatassem ainda nessa eleição. Por sorte, Lamartine já tinha um nome em mente. E é assim que Alzira Soriano entra na nossa história. Alzira era uma entusiasta dos avanços das causas das mulheres. Conhecia de política pois havia trabalhado na campanha de seu pai, que foi prefeito de Jardim de Angicos de 1914 a 1917. Era conhecida como uma boa administradora dos negócios da família e uma pessoa de pulso firme. Ao receber a proposta de Lamartine de Lutz, Alzira prontamente aceita e, com a ajuda deles, começam então a sua candidatura pela prefeitura do município de Lages. Logo que anunciou a sua campanha, diversas pessoas da cidade e até seus opositores foram até a sua família para dar o conselho de que não cairia bem uma mulher de família na política, sabe? Que iria ferir os bons costumes. Mas isso era apenas o início, pois logo os ataques na mídia local começaram a acontecer. Foram inúmeras as calúnias e xingamentos nos jornais e nas ruas. Os opositores vociferavam pelos quatro cantos, fazendo chacota com o termo mulher pública, tentando ligar uma mulher na política com prostituição. Os jornais começaram a veicular que Alzira estava tendo um caso com o governador, porque seria a única forma cabível dele apoiar uma mulher. Mesmo com essa difícil e conturbada candidatura, Alzira não se intimidou. E a candidata do Partido Republicano ganhou as eleições com 60% dos votos. E só para a gente tentar entender um pouco o ambiente hostil que ela enfrentou, vamos pegar o candidato que disputou com ela e perdeu. O Major Sérvulo Pires Neto Galvão. O cara não só deixou a política, como também a cidade e até o estado, por causa da vergonha que teria sido perder para uma mulher. Era com esse tipo de pensamento que nós estávamos lidando. O governo de Alzira foi marcado por importantes obras de infraestrutura. Anos à frente, ela mesma diria em entrevista que o município tinha sim muita receita. Cabia só utilizar de forma correta. Alzira construiu diversas estradas que ligavam a sede do município aos seus distritos, muitas dessas que ainda hoje são muito importantes para o município. Implementou um sistema de iluminação pública a gás na cidade, o que era uma novidade na época, e também destinou verba para educação, construindo escolas. Todos esses atos do governo de Alzira aconteceram em um pouco menos de 2 anos de mandato.
E sim, ela não terminou o seu mandato. Para entendermos o porquê, nós temos que ir para o contexto político nacional. Em 1930, houve a eleição presidencial na qual Alzira apoiou Júlio Prestes. Como nós também vamos ver aqui no canal, a Revolução de 1930 cancelou as eleições e levou Getúlio Vargas ao poder. Com a Revolução, prefeitos de todo o país passaram a ser substituídos por interventores escolhidos pelo governo de Vargas. Alzira até chegou a ser convidada a continuar no cargo da cidade, porém não aceitou por divergir dos ideais políticos de Vargas. Futuramente, em 1947, Alzira voltaria para a vida política, dessa vez como vereadora, também pelo município de Lages. Alzira Soriano, sem sombra de dúvidas, é um símbolo do avanço das mulheres nos direitos civis no nosso país. Sua luta e de todas as mulheres antes e depois dela foram fundamentais para o avanço dos direitos das mulheres no Brasil. Essa história nos faz pensar em como toda vitória social é fruto de inúmeras batalhas, travadas dentro dos imaginários, lares e espaços públicos em que vivemos. Como toda conquista de direitos, revoluções, avanços civis começam com a atitude de inúmeras pessoas, a grande maioria nem citada nas páginas da história, mas que com pequenos, médios ou grandes atos somaram na balança para a mudança social. Um ano antes de Alzira se candidatar, a professora também norte-riograndense Celina Guimarães foi até a justiça e lutou pelos seus direitos civis, se tornando a primeira eleitora do país. As ideias que impulsionaram Celina eram as mesmas que cruzavam os céus nos aviões de Berta Lutz, e foram as mesmas que inspiraram Alzira e que movem inúmeras outras mulheres até os dias de hoje. Mais uma vez, meu nome é Lucas Perini e essa foi a nossa pausa para a história de hoje.